A propaganda realmente tem muito poder. Porque as capacidades dela como liderança política foram todas forjadas mediaticamente. Não houve nenhum líder político com expressão eleitoral tão reduzida que tivesse o tratamento de favor que Mariana Mortágua teve desde que apareceu. Desde que Francisco Louçã, o seu grande patrono, introduziu nos corredores da política. Não houve nenhum. Os perfis a toda a hora, nos jornais, os elogios. E eu lembro-me que quando eu perguntava, então, mas porquê é que Mariana Mortágua é assim tão promissora? A resposta era sempre a mesma. E quando a resposta é sempre a mesma, põe-me logo para trás. Ela fez uma comissão de inquérito ao BES, memorável. Sim. Calorosas saudações, e por questões de respeito e solidariedade com Mariana Mortágua não vamos fazer nenhuma piada com likes e o Bloco de Esquerda. Aliás, para vocês verem bem, eu até fui oferecer likes aos deputados do Bloco de Esquerda, mas não ofereci likes nenhum. Desculpem, não consegui. Metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras diretamente no site. Relembro que aqui, neste segundo canal, 40 e tal % das pessoas ainda não é subscrita. Portanto, subscrevam. Ora, o que é que se passa? Vamos ver aqui a apreciação geral de Miguel Morgado à governação do Bloco de Esquerda por parte de Mariana Mortágua e já irei comentar a seguir. Antes disso, vamos ouvir. Mas, entretanto, tivemos a notícia de que Mariana Mortágua anunciou a saída da liderança do Bloco, depois dos piores resultados de sempre, primeiro nas autárquicas, antes disso nas legislativas. Esta saída, Miguel, é uma consequência da derrota ou um reflexo de uma crise mais profunda no partido? Parece-me que é um reflexo de uma crise mais profunda. Em primeiro lugar, a liderança de Mariana Mortágua, a meu ver, esteve sempre condenada. Ela nunca foi líder política, nunca. E eu não estou a dizer isto agora em retrospectiva. Quando ela substituiu Catarina Martins, e portanto antes de se ver os resultados da sua liderança, a mim parecia-me óbvio. Eu acompanho a Mariana Mortágua, como muitos de nós, há muitos anos. Eu até julgo que a primeira aparição televisiva dela, há muitos anos, até foi num debate comigo e com mais outras pessoas. O Nuno Ramos de Almeida estava presente, ou o Nuno Ramos de Almeida. Mas o que é que lhe falta? Qualidade de liderança é que lhe falta, no teu entendimento? Em primeiro lugar, ela não tem a capacidade de coordenar um partido, equipas e uma campanha. Ela não tem essa capacidade. Ela tem muitas fontes de distração, parece que está sempre a fazer uma espécie de um frete, quando tem envolvida em trabalhos partidários. Ela não tem a capacidade que a Catarina Martins tinha de gerar empatia no contacto pessoal. Mariana Mortágua é uma pessoa que hostiliza aqueles que vão além do seu círculo de amigos e de conhecidos, onde aí sim, ela é muito querida do seu círculo mais próximo, mas um líder político não se faz com o seu círculo de amigos. Quero tocar aqui em vários pontos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, porque eu enganei-me e vocês dão-me muito na cabeça, e com razão, atenção, eu equivoquei-me completamente relativamente a Mariana Mortágua. Eu achava que ela iria, em determinado aspecto, conseguir revitalizar o Bloco de Esquerda. Não tornar o Bloco de Esquerda numa terceira força política, nem ter um grande crescimento, mas achava que iria conseguir recuperar algum do eleitorado que o Bloco de Esquerda tinha perdido nas eleições de 2022, as últimas eleições de Catarina Martins, enquanto líder / coordenadora do Bloco de Esquerda. E achava isso, enfim, por diferentes razões. Achava que a imagem de Catarina Martins, enquanto líder partidária, já estava desgastada, estava lá há muitos anos, praticamente 10 anos, mais coisa, menos coisa. O PS, quando cai normalmente, o Bloco de Esquerda cresce, havia essa tendência, e portanto era a minha percepção. Pelos vistos foi exatamente o oposto. Foi exatamente o oposto. E o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é dizer que, principalmente, o Miguel Morgado dá aqui duas razões. A questão de parecer que está a fazer um frete em trabalhos partidários e etc. E o segundo ponto da questão de não ser tão empática. Em termos internos, talvez o primeiro ponto do Miguel Morgado faça mais sentido. Mas eu acho que o mais visível para o público, para as massas em geral, é a questão da empatia. Mariana Mortágua não demonstrou ser uma pessoa particularmente empática. E isto não tem a ver com questões ideológicas. Por exemplo, o Sócrates era uma pessoa muito empática. E eu sei que agora as pessoas vão dizer que não, e ao ladrão, e papapá. Pois, mas eu não votava na altura, com certeza. Os portugueses é que votaram e deram-lhe maioria absoluta, não é? Portanto, havia essa empatia. O Carlos Moedas tem essa empatia. O Mário Soares tinha essa empatia. Ou seja, o próprio Ventura também, ao seu estilo, também tem essa empatia. Um bocado mais um humor, às vezes um bocado mais ácido, etc. Enfim, mas há diferentes formas de empatia com o público. E eu acho que a Mariana Mortágua não consegue ter isso nem dentro do seu próprio eleitorado. Por exemplo, o Ventura consegue. Talvez não seja muito bem acolhido noutros eleitorados que não o dele, mas nos próximos a malta até acha piada. Ou seja, não é uma pessoa muito empática. E isso, às vezes, para não dizer sempre, faz perder e ganhar votos. Olhem o Portas. O Portas era conhecido como o Paulinho das Feiras.
É exatamente a mesma coisa, não é? E, portanto, essa ótica da Mariana das Feiras não existia com Mariana Mortágua. E isso acaba por prejudicar muito um político que não é apenas um parlamentar, enfim, não é apenas um comentador, não é um analista, é um político. E essa parte da empatia é muito importante, é fulcral até. E, portanto, ela tinha um conjunto de limitações nas qualidades de liderança, era demasiado juvenil, sempre foi demasiado juvenil para que as pessoas lhe atribuíssem, imputassem maturidade que valesse um voto. E, em grande medida, essa ilusão chegou muito tarde, em que ela também se deve ter deixado enganar a si mesma, porque as capacidades dela como liderança política foram todas forjadas mediaticamente. Não houve nenhum líder político com expressão eleitoral tão reduzida que tivesse o tratamento de favor que Mariana Mortágua teve desde que apareceu. Desde que Francisco Louçã, o seu grande patrono, introduziu nos corredores da política. Não houve nenhum. Os perfis a toda a hora, nos jornais, os elogios. E eu lembro-me que quando eu perguntava, então, mas porquê é que Mariana Mortágua é assim tão promissora? A resposta era sempre a mesma. E quando a resposta é sempre a mesma, põe-me logo para trás. Ela fez uma comissão de inquérito ao BES, memorável. Sim. Eu quero dizer aqui às pessoas que não acompanham comissões de inquérito, e eu já acompanhei muitas, já tive de participar em muitas, que todos os partidos, sem exceção, todos, o PCP, o PSD, o CDS, o PS, tiveram sempre deputados com desempenhos de depoimentos ou de inquirições equivalentes ou superiores àquele que notabilizou Mariana Mortágua naquele ano de 2014, em depoimentos que eu assisti na altura, que tive que assistir, trabalhava no governo e na altura a questão da resolução do BES era uma coisa muito importante. E é curioso porque hoje em dia nós falamos muito em soundbites, ou seja, em momentos que ficam marcados e que depois são mediatizados nas redes sociais. Curiosamente, a Mariana Mortágua, que hoje provavelmente tem uma narrativa política muito crítica a quem utiliza mais questões de soundbites, à direita, eu não acho os soundbites maus, muito honestamente. Eu acho que a esquerda critica isso porque a direita sabe utilizar melhor isso do que a esquerda neste momento. A esquerda tem um grave problema de comunicação. Mas enfim, a Mariana Mortágua foi claramente beneficiada pelos soundbites criados na altura pela comunicação social dessa Comissão Parlamentar de Inquérito do BES. Indubitavelmente. Indubitavelmente, àquele momento, eu já não sei parafrasear concretamente, mas pesquisem Mariana Mortágua, CPI do BES, e vão encontrar esse momento, porque foi super mediatizado. Acredito que se pesquisarem no Google ou no YouTube, seja se não é a primeira coisa que aparece, é certamente das primeiras. E, portanto, isso ajudou muito a catapultar Mariana Mortágua. Agora, como o Miguel Morgado aqui diz, e bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Literalmente, não é? Obviamente. Mas, reparem, eu penso aqui em vários exemplos que vos posso dar em que pessoas ou políticos são muito bons numa função, mas em termos de liderança política, não são. Não é? Eu posso dar-vos aqui, se quiserem que vos diga, eu acho que alguém, independentemente da divergência ideológica, do ponto de vista técnico, o Mário Centeno é visto por muita gente do país como alguém muito competente enquanto Ministro das Finanças. Agora, se isso depois significará que ele será um grande Primeiro-Ministro, ou seria um grande Primeiro-Ministro ou líder do Partido Socialista, claramente que não. Acho que não tem capacidade para isso. Poderá eventualmente ser para alguma parte do eleitorado visto como um bom ou um excelente Ministro das Finanças, para mim não propriamente, atenção, mas estou a dizer para uma boa parte do eleitorado, mas como líder do PS, como a determinada altura até se falou, ou como candidato presidencial, não funcionará muito bem. Exatamente a mesma coisa. Há pessoas que são muito bons. Por exemplo, podemos até, um exemplo mais específico, o Miranda Sarmento, o atual Ministro das Finanças, tem apresentado resultados positivos. Superávit orçamental, diminuição da dívida pública com constantes amortizações, aumentos da função pública, enfim, resultados positivos do ponto de vista orçamental. Mas o Miranda Sarmento nunca na vida seria um bom líder do PSD ou um líder político em qualquer partido, não tem o carisma para isso. E eu não digo isto com caráter ofensivo, é o que é. Se calhar há pessoas que são boas do ponto de vista carismático, mas se calhar são piores do ponto de vista técnico. E a mesma coisa acontece aqui, talvez a Mariana Mortágua, se calhar é uma deputada, se calhar não. É uma deputada muito competente nas comissões de inquérito, porque eu já a vi em boas prestações além da do BES, mas como líder política deixou muito, mas mesmo muito a desejar. Agora, pode-se dizer, bem, o Bloco de Esquerda já flutuou muito na sua votação. Apesar de tudo, eles não estão próximos do fim. Eu diria que eles estão próximos do fim. Bem, parece que esta erosão foi, sobretudo, uma deslocação do eleitorado para o LIVRE. Eu acho que sim, para o LIVRE e não só. Vejamos, quando o Bloco de Esquerda tinha fracas votações, e o Bloco de Esquerda aparece no Parlamento com Francisco Louçã ser eleito, também só tinha um deputado, tal como Mariana Mortágua era deputada única, o Bloco de Esquerda era o futuro da esquerda. Agora é o passado da esquerda. Isso faz toda a diferença. O que é que significa? Significava que o Bloco de Esquerda flutuava com a força ou fraqueza do PS. Se o PS estava fraco, o Bloco subia. Mas o PS agora está fraco. E o Bloco afundou.
Depois houve a arrogância de classe, digamos assim, para utilizar a linguagem da esquerda, a arrogância de classe para com os comunistas, que esqueceram-se que os comunistas tinham uma base sindical e autárquica que eles nunca tiveram. E, portanto, mesmo um partido comunista antiquado como o nosso, condenado pela história como o nosso, vai sobreviver ao Bloco de Esquerda porque tinha bases de enraizamento de apoio popular que o Bloco nunca teve. E depois, aqueles foram os anos em que o Bloco intimidou do ponto de vista cultural e intelectual o PS e condicionou muitos debates no PS e provocou muitas transformações internas no PS. Mas agora, o Bloco de tal maneira levou longe a tal fragmentação das opressões que fez com que o PS, quando adotou aquele discurso do Bloco de Esquerda, fizesse uma coisa que é suicida para o PS e o PS não pode continuar a fazer, que é colocar o eleitorado do PS como no papel, não da vítima da exploração, da desigualdade, mas como o fautor da desigualdade, o fautor da opressão, ou porque é racista, ou porque é sexista, ou porque é transfóbico. E o eleitorado do PS começou a reagir como muitos partidos do centro-esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda é passado. E eu acrescentaria, eu subscrevo, e acrescentaria só um ponto, que é, não houve a preocupação, e atenção, isto não é um problema só de Mariana Mortágua, porque ela é líder só há 2 anos, não é muito tempo, mas não houve a preocupação propriamente dita do Bloco de Esquerda em fazer uma renovação das caras. Ou seja, saindo de Mariana Mortágua, quem é que é o grande nome que se pressupõe que é o próximo líder do Bloco de Esquerda? Dou-vos um exemplo. No caso do Partido Socialista, saiu António Costa, era perceptível que veio Pedro Nuno Santos, independentemente do resultado, mas era muito perceptível que viesse Pedro Nuno Santos, já havia essa preparação. Se não viesse Pedro Nuno Santos, ou melhor, quando saiu Pedro Nuno Santos, expectável que viesse José Luís Carneiro, que era uma figura, enfim, não tão mediática como Pedro Nuno ou António Costa, mas já tinha experiência como governante, independentemente, não é gostar ou não, isto aqui é indiferente. É questão de estratégia política e visão a longo prazo de quem se apresenta como caras dos partidos. Mas pronto, já estava preparado para isso. O próprio Bloco de Esquerda, antes de Mariana Mortágua, antes da Catarina Martins, havia Mariana Mortágua, não é? Eu até arriscar-me a dizer em determinado aspecto, no Chega, embora sendo uma diferença muito maior, parece-me claramente há uma preparação da Rita Matias para longo prazo. Ou seja, há essa visão de quem é que é o futuro, não é? No caso do Bloco de Esquerda, neste momento, ou no PSD, por exemplo, quando o Rui Rio saiu, era expectável que viesse Luís Montenegro. Portanto, esta sucessão é normal nos partidos. Há sempre uma cara ou duas que são expectáveis de chegar a líder, rapidamente. No caso do Bloco de Esquerda, neste momento, isso não existe. Não há ninguém. Não há ninguém minimamente conhecido. Reparem, eu dei exemplos aqui de vários partidos de esquerda e direita onde as caras de sucessão eram mais ou menos plausíveis, ou seja, o Montenegro, a Rita Matias a longo prazo, eventualmente, já é muito mediática, o próprio Pedro Nuno, o José Luís Carneiro, ou seja, no caso do Bloco de Esquerda isso não existe. Não há ninguém. Todas as pessoas com mais branding, neste momento, dentro do Bloco de Esquerda, todas elas fazem parte do passado político do Bloco de Esquerda. Catarina Martins conseguiu bons resultados no passado, Marisa Matias conseguiu resultados bastante positivos no passado, creio que nas presidenciais de 2016 teve um resultado muito interessante, 10 ou 11%, se eu não falho a memória, mas enfim, faz parte do passado do Bloco de Esquerda. Aliás, quando a Mariana Mortágua vai buscar o Francisco Louçã para concorrer a estas eleições como número 1 pela lista em Braga, é exemplificativo disto, ou seja, o Bloco não tem novas caras, e isto é um grande problema para o futuro dos partidos, todos eles. E agora as pessoas têm alternativas. Têm alternativas no LIVRE, têm alternativas na ala esquerda do Partido Socialista e o Bloco deixou de ter pessoas para apresentar ao país. E isso viu-se nas últimas legislativas quando Mariana Mortágua apresentou 3 cabeças de lista, Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda, que já estavam na sua reforma. Sim. E deram um sinal de que o partido estava no fim. Porque já não tinha gente nova, que era o apanágio do Bloco, ser um partido da juventude. Passou a ser um partido de lideranças passadas. E por isso o Bloco está em apuros, sim. Vamos ver o que é que acontece. Eu vi que o José Manuel Pureza era candidato, não sei se oficial ou não, mas, enfim, não sei. Se me disserem, eu não sei se o Bloco de Esquerda vai sair do Parlamento nas próximas eleições ou não, mas se me disserem que desaparece, eu não ficaria surpreendido, sendo que pode acontecer o oposto, o CDS saiu e voltou, não é? Portanto, enfim, isto do futuro ninguém sabe. Mas não é muito risonho, diga-se de passagem. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, ou quando fizerem compras diretamente no site. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.